Olá a todos, como estão vocês? Estou aqui para o nosso dia 37 na contagem do Homer. 3 e 7 são os dois números mais importantes na economia divina. 3 é o número da natureza de Deus, ele é trino, e 7 é o número do caráter de Deus, ele é santo, perfeito e completo. Então nós estamos hoje no dia 37. E por causa disso, eu quero destacar algo que tem aqui no livro de Ruth, capítulo 3. Na sequência do que nós lemos ontem, Noemi aconselha Ruth a deitar aos pés de Boaz, e eu já expliquei por quê. Na verdade, era um ato profético muito importante, baseado numa cultura já pré-estabelecida em Israel, de que os pés, o sapato e os pés, representavam uma fonte de pacto, de aliança, né? E que foi o que Boaz fez quando ele decidiu, então, comprar a remissão de Ruth. Ele tirou o sapato do pé e deu ao primeiro remidor. Mas, versículo 6, versículo 4, eu vou voltar um pouquinho para fazer sentido. Diz assim: há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e descobrir-se-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Então, a Noemi sabia muito bem o que estava dizendo. Quando chega no capítulo 4, versículo 7, você vê Boaz tirando o sapato do pé para poder fechar o acordo de remir Ruth. Aí o verso 5 diz assim: e ela lhe disse, Ruth disse, tudo quanto me disseres, farei. Olha o verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, tem um texto muito interessante a respeito de Jesus. O escritor aos Hebreus diz assim, no versículo 6, capítulo 5, versículo 6 diz: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Verso 8, ainda que era filho, está falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Verso 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, o que Hebreus está dizendo para você entender o que está acontecendo lá com Ruth, né, e Noemi? O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus só tem autoridade para exigir obediência de nós porque ele foi testado na obediência. E ele diz assim, embora que ele fosse filho, ele teve que aprender a obedecer. Por que Jesus precisou aprender a obedecer? Porque na eternidade ele é Deus, então Deus nunca obedece. Deus sempre manda. Entendeu? Deus não tem ninguém para obedecer. Ele é soberano, ele está acima de tudo e todos. Ele é o topo. Então, quando ele encarna na Terra, ele vai ter que passar por um processo novo. Ele tem que aprender o que é obediência. Deixa eu colocar de uma forma melhor. Ele tem que aprender o processo da obediência. Saber o que é obediência, ele sabia. Mas ele nunca precisou obedecer, porque nunca houve ninguém acima dele. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, que embora fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele se tornou, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, o que acontece? Veja bem, Noemi
está a ponto, Ruth está a ponto de se tornar esposa de Boaz, portanto, dona de todas aquelas fazendas. Aquele pessoal ali, aqueles rapazes e aquelas moças, atrás de quem Ruth está colhendo, catando coisa do chão, todos aqueles ali se tornarão funcionários dela. Ela passa a ser senhora de todos eles. E agora, todos eles lhe devem obediência. Todos eles têm que obedecê-la agora. Mas olha que coisa linda o exemplo de Ruth. Aqui está o segredo do caráter de Ruth. Então foi, verso 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ruth tinha um caráter obediente, e porque ela foi testada na obediência, futuramente ela se tornou senhora de todo aquele povo, se tornou dona de tudo aquilo, casando com o dono que era Boaz. Então, eu acredito que há muitos casos entre o povo de Deus de pessoas que não sabem a importância, o valor da obediência. Tem gente que tem dificuldade de obedecer, não consegue obedecer o pastor, não consegue obedecer o patrão, o pai, a mãe, uma autoridade superior, sempre resistindo, não sabe obedecer uma voz profética, a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem dificuldade, teima, discute, tenta impor a sua vontade, tenta impor a sua opinião. E isso é sério, porque se eu não passar no teste da obediência, jamais eu terei autoridade para exigir obediência ou para esperar obediência. De ser agraciado com a bênção de ter outras pessoas obedecendo e seguindo as orientações que Deus permitir que saiam dos meus lábios. Estão entendendo? Então, Jesus passou a exigir obediência porque ele deu exemplo. Ele foi testado, era filho, mas aprendeu a obediência por tudo que padeceu. Então aqui você vê Ruth passando por tudo isso, padecendo tudo isso, porque ela não sabia do que isso ia dar. Hoje nós estamos lendo a história pronta. Ela não tinha ideia do que aconteceria no fim de tudo isso. Mas acabou acontecendo o melhor, porque Deus se encarregou de abençoá-la para a glória do seu santo nome. Obediência é algo muito, muito, muito importante e pode colocar você em posições de honra, porque Deus ama os que obedecem. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Hoje é o 37º dia do Homer. Tá perto, gente.